A história do transporte ferroviário é uma narrativa sobre o controle do movimento e a gestão rigorosa do risco operacional. Desde os primórdios, quando os trens eram guiados por bandeiras coloridas e lanternas a óleo, o grande desafio sempre foi a comunicação eficiente entre a via e a locomotiva em movimento. O sistema de sinalização lateral, composto por semáforos e placas físicas instaladas ao lado dos trilhos, foi durante décadas o padrão absoluto da indústria ferroviária. Contudo, essa tecnologia carregava consigo um antagonista silencioso e perigoso: as limitações inerentes à percepção humana e à visibilidade precária do ambiente externo. Imagine um cenário crítico, onde a chuva torrencial ou a neblina densa impedem que o maquinista identifique a cor de um sinal a centenas de metros de distância. Além disso, e conforme os trens tornaram-se mais rápidos, pesados e potentes, a distância necessária para uma frenagem segura aumentou drasticamente, tornando os sinais fixos obsoletos para garantir a fluidez em linhas ferroviárias de alta densidade. O erro humano, potencializado pelo cansaço ou pela má interpretação de um aspecto luminoso, tornou-se o principal gargalo para a expansão da segurança e da capacidade das malhas. Diante dessa necessidade crítica de evolução técnica, nasceu o conceito do ETCS, o Sistema Europeu de Controle de Trens. Ele surgiu não apenas como uma simples ferramenta tecnológica de sinalização, mas como uma busca global pela interoperabilidade e padronização entre diferentes fronteiras e fabricantes. O ETCS é o coração pulsante da sinalização dentro do ecossistema, ERTMS, e ele permitindo que diferentes trens e sistemas falem exatamente a mesma língua técnica de segurança. Na transição tecnológica, vimos o nível 1 trazer avanços significativos ao usar balizes instaladas na via para transmitir dados ao trem, mas a supervisão ainda era considerada intermitente ou pontual, ocorrendo apenas quando a composição passava fisicamente por cima desses dispositivos de solo. A verdadeira virada de chave operacional acontece com a implementação do ETCS nível 2. Neste nível avançado, a dependência de sinais físicos luminosos na beira da linha desaparece por completo. A autoridade para o trem se mover é transmitida de forma totalmente digital e contínua, permitindo que o sistema monitore a velocidade e a posição exata da composição a cada instante, garantindo uma rede de proteção invisível que envolve todo o trajeto. Essa mudança de paradigma exige que a comunicação entre a infraestrutura de via e o trem nunca sofra qualquer tipo de interrupção. No setor de engenharia ferroviária, o espaço físico entre a antena terrestre e o equipamento receptor no trem é conhecido tecnicamente como o vão de ar ou air gap. Preencher esse vazio com fluxos de dados confiáveis é a espinha dorsal absoluta do nível 2. Diferente de sistemas antigos e analógicos, onde o trem recebia informações apenas em pontos geográficos específicos, agora ele precisa estar em um diálogo constante, ininterrupto e bidirecional com o centro de controle. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Se essa conexão falhar por apenas alguns segundos, o sistema entra imediatamente em estado de alerta, pois a filosofia da segurança ferroviária moderna não aceita o silêncio informativo. Sem a atualização constante da autoridade de movimento, o trem perde a sua permissão digital para avançar com confiança, o que demonstra a importância vital e estratégica da infraestrutura de telecomunicações dedicada aos trilhos. Historicamente, o padrão nativo europeu para essa troca de dados críticos é o GSMR, uma tecnologia baseada na telefonia móvel adaptada para trilhos. No entanto, o cenário global contemporâneo viu a ascensão de uma alternativa poderosa e resiliente em diversos projetos: o rádio TETRA. O Terrestrial Trunked Radio não é meramente um rádio de voz, mas sim uma plataforma robusta de missão crítica.
No contexto do ETCS nível 2, o Tetra atua como o bearer desses dados. Para visualizar melhor essa importância técnica, podemos utilizar uma analogia didática. Imagine o sistema de sinalização como uma mensagem de segurança complexa. O rádio Tetra funciona como o carteiro que transporta essa mensagem, de forma totalmente segura. Para compreendermos a magnitude dessa operação ferroviária moderna, precisamos mergulhar na arquitetura profunda que sustenta o ETCS nível 2. No centro dessa rede neural invisível reside o RBC, o Radio Block Center. Podemos imaginá-lo como o grande cérebro do sistema, um servidor de segurança crítica localizado em um centro de controle, que possui a visão completa de toda a malha sob sua responsabilidade. O RBC não trabalha sozinho. Ele mantém um diálogo constante e rigoroso com o interlocking, ou enclave, a interface que garante que as rotas estejam fisicamente livres, desimpedidas e seguras antes de qualquer ação. Somente após essa confirmação de segurança é que o RBC gera a chamada autoridade de movimento, a permissão digital que diz ao trem exatamente até onde ele pode avançar e em qual velocidade máxima permitida. Enquanto o RBC governa o solo, a inteligência vital a bordo é exercida pelo EVC, o European Vital Computer. Este computador de bordo processa as informações recebidas e as traduz em ações práticas de condução em tempo real. É o EVC, que projeta a curva de frenagem dinâmica, monitorando constantemente se o maquinista respeita os limites impostos pelo sistema. Se o trem exceder a velocidade permitida ou ignorar um aviso, o EVC intervém de forma autônoma e imediata, aplicando os freios de serviço ou emergência. Para que isso funcione, o trem precisa saber sua localização com precisão cirúrgica. Aqui entram as eurobalizes. No nível 2, elas funcionam apenas como marcos de posição absoluta. Quando o trem passa sobre uma balize, ele utiliza a informação para resetar sua odometria interna, corrigindo variações acumuladas pelos sensores. Para conectar o cérebro no solo com a inteligência no trem, surge a camada de comunicação baseada no rádio Tetra. O Terrestrial Truncate Radio é um sistema de rádio digital troncalizado que oferece uma resiliência excepcional para ambientes de missão crítica. Sua arquitetura conta com uma malha de estações rádio-base, as BTS, distribuídas estrategicamente ao longo de toda a via férrea, para garantir que não existam zonas de sombra ou falhas de sinal. O sinal de rádio envolve a composição como uma bolha de conectividade ininterrupta e segura. Entre as vantagens técnicas do Tetra estão a alta disponibilidade e a criptografia nativa, e protegendo os dados de sinalização contra interferências externas ou possíveis ataques cibernéticos. Além disso, o gerenciamento eficiente do espectro permite que múltiplos canais coexistam sem degradação do sinal, algo vital em ferrovias de alta densidade. O fluxo operacional é uma dança digital, precisa de pacotes de dados. Tudo começa quando o trem, após identificar sua posição exata via balize e sensores de odometria, gera um relatório de posição, o Position Report. Este pacote de dados é enviado instantaneamente pelo rádio Tetra ao centro de controle onde está o RBC. Ao receber a informação, o RBC processa o cenário, verifica a integridade da via com o interlocking e calcula a autoridade de movimento atualizada. Essa autorização é transmitida de volta ao trem através da mesma infraestrutura de rádio. Ao receber a MA, o computador EVC atualiza as informações na tela do maquinista, indicando claramente se ele pode avançar ou se deve iniciar uma redução suave de velocidade. Esse ciclo de troca de informações ocorre repetidamente, garantindo que a permissão de movimento seja sempre baseada nas condições reais da linha. Nesse ambiente técnico crítico, a latência é o maior inimigo da eficiência e da segurança.
O tempo de resposta entre o envio de um dado e a recepção da autorização deve ser mínimo para evitar que o trem perca sua validade de movimento e pare automaticamente por precaução. Por isso, na rede rádio Tetra, os dados de sinalização do ETCS possuem prioridade absoluta e hierárquica sobre qualquer tráfego de voz. Mesmo com o uso intenso de comunicação pelas equipes de campo, e os pacotes que garantem a segurança do movimento sempre terão o caminho livre e prioritário. Essa organização técnica permite operar com margens de segurança estreitas e uma eficiência sem precedentes, transformando a infraestrutura de ferro em um ecossistema digital resiliente. A comunicação constante mantém um elo invisível, mas inquebrável com o comando, assegurando que cada metro percorrido esteja sob vigilância eletrônica rigorosa. Enquanto a composição desliza suavemente pelos trilhos, a experiência na cabine reflete uma nova era de controle absoluto. O maquinista não precisa mais buscar sinais luminosos na beira da via, em meio à neblina ou à escuridão da noite. Seus olhos se concentram na DMI, a interface homem-máquina que traduz a complexidade do sistema em gráficos intuitivos. Na tela, a curva de frenagem dinâmica é atualizada em tempo real, uma linha de segurança que dita exatamente o limite de velocidade permitido. Essa supervisão contínua é fruto de uma comunicação invisível e constante entre o rádio de bordo e as antenas na via. Cada bit de dado que viaja através das ondas do rádio Tetra mantém o trem pulsando em harmonia com o planejamento do centro de controle. É uma dança de elétrons que garante que a autoridade de movimento nunca expire, permitindo que a viagem prossiga sem interrupções desnecessárias. No entanto, a engenharia ferroviária é construída sobre o pilar da desconfiança preventiva. No mundo do ETCS, nível 2, o silêncio é interpretado como perigo iminente. Se por qualquer motivo técnico ou interferência externa o sinal do rádio Tetra for perdido por um período superior ao limite de segurança, e ocorre o chamado time out de comunicação. Nesse exato instante, a filosofia fail-safe assume o comando total da situação. Sem a confirmação constante de que a via à frente permanece segura, o computador de bordo EVC não hesita. A reação é automática, imediata e vigorosa. O sistema aplica a frenagem de serviço ou a frenagem de emergência. Na dúvida ou na ausência total de informação, o trem deve parar obrigatoriamente. Esta é a regra de ouro que separa a eficiência da catástrofe. O maquinista observa o sistema agir de forma autônoma para garantir o estado seguro, provando que a tecnologia digital é a sentinela mais vigilante da operação. É importante notar que a utilização do Tetra como portador de dados para o ETCS nível 2 representa uma adaptação técnica estratégica, diferente do GSMR, e que é o padrão nativo das especificações europeias. O Tetra surge como uma solução robusta para projetos que buscam otimizar infraestruturas já existentes. Essa escolha traz desafios singulares, especialmente no que diz respeito à largura de banda disponível. Em áreas de alta densidade ferroviária, com muitas frotas concentradas em um único pátio, o planejamento da rede rádio deve ser milimétrico para evitar o congestionamento de pacotes. O mapeamento de cobertura é essencial para eliminar as zonas mortas, garantindo que o diálogo vital entre o IRBC e o EVC jamais seja interrompido. Ao comparar as tecnologias, percebemos que enquanto o rádio tradicional caminha para o fim de seu ciclo, o Tetra oferece uma resiliência impressionante em ambientes industriais. Olhando para o horizonte tecnológico, a evolução não se detém. Já vimos como o rádio Tetra viabiliza o presente, mas o futuro da sinalização aponta para o FRMCS, o Sistema de Comunicações Móveis Ferroviárias de próxima geração baseado na tecnologia 5G. O FRMCS promete larguras de banda muito superiores e latências ainda menores, permitindo não apenas a sinalização crítica,
mas também a transmissão de vídeos em alta definição e diagnósticos complexos do trem. O binômio entre o ETCS e o radiotetra permanece como uma das soluções mais sofisticadas do mundo. A conclusão dessa jornada nos revela uma verdade fundamental: a ferrovia contemporânea não é feita apenas de aço, mas de informação. A integração entre os departamentos de telecomunicações e sinalização é o que permite trens em intervalos menores com segurança máxima. O radiotetra, agindo como um mensageiro fiel, e transforma o ETCS nível 2 em um sistema vivo. Ao eliminar a necessidade de sinais físicos na via, reduzimos drasticamente os custos e os riscos de falha. O que testemunhamos é o triunfo da engenharia, onde tudo trabalha em uníssono. É essa harmonia invisível que define a excelência nos trilhos, garantindo uma rede de proteção digital que nunca falha, nunca dorme e protege a todos os passageiros que confiam sua vida a esse transporte magnífico e tecnológico que avança rumo ao amanhã, com precisão, eficiência, robustez e segurança total. A história do transporte ferroviário é, em sua essência, uma crônica sobre o domínio do movimento e a gestão meticulosa do risco operacional. Desde os primórdios das locomotivas a vapor, o grande desafio não era apenas fazer a máquina andar, mas garantir que ela parasse exatamente onde e quando fosse necessário para evitar desastres. No início dessa jornada secular, o controle era puramente visual e dependia quase exclusivamente da percepção humana. Maquinistas escrutavam o horizonte em busca de bandeiras coloridas, lanternas a óleo durante a noite ou braços mecânicos que indicavam a condição da via à frente. Contudo, conforme as composições ganharam potência e velocidades antes inimagináveis, os limites da biologia tornaram-se evidentes. O erro humano e as limitações físicas da sinalização lateral consolidaram-se como o grande antagonista da eficiência ferroviária. Imagine o desafio de conduzir uma massa de milhares de toneladas sob chuva torrencial ou neblina densa, ir tentando interpretar sinais metálicos estáticos à beira dos trilhos, enquanto o tempo de reação diminui drasticamente a cada quilômetro por hora adicional. A visibilidade comprometida e a fadiga tornaram a sinalização lateral um sistema vulnerável e insuficiente para as demandas modernas. Em linhas de alta densidade, onde trens circulam com intervalos de poucos minutos, qualquer falha na interpretação de um sinal luminoso pode ser catastrófica. Surgiu, então, a necessidade imperativa de uma supervisão contínua da velocidade, um sistema eletrônico capaz de olhar à frente do maquinista e intervir de forma autônoma caso os limites de segurança fossem desafiados. É neste contexto de busca por segurança absoluta que surge o conceito do ETCS, o European Train Control System. O ETCS não é apenas um software isolado, e ele é o componente de sinalização fundamental do padrão ERTMS, uma iniciativa global voltada para a interoperabilidade técnica entre diferentes nações. Antes de sua existência, cada país possuía seu próprio sistema de segurança proprietário, o que tornava a travessia de fronteiras ferroviárias um pesadelo logístico e tecnológico. A evolução para o ETCS trouxe uma hierarquia de níveis que reflete o avanço da tecnologia de comunicação. No nível 1, o sistema ainda mantém uma dependência parcial da sinalização lateral, utilizando as eurobalises, que são dispositivos instalados entre os trilhos, para transmitir informações ao trem em pontos geográficos fixos. No entanto, a verdadeira revolução ganha forma no ITCS nível 2. Aqui, o paradigma muda completamente. A sinalização lateral física começa a desaparecer da paisagem. E a autoridade para o trem avançar passa a ser transmitida diretamente para a cabine via ondas de rádio. Para que isso funcione, é fundamental que exista uma conexão de dados ininterrupta e bidirecional entre a infraestrutura de solo
e a composição. Esse fluxo constante é o que preenche o chamado vão de ar na comunicação ferroviária, garantindo que o trem nunca esteja em um estado de incerteza quanto às condições da via à sua frente. A necessidade de comunicação contínua, no nível 2, exige um sistema de rádio que seja, acima de tudo, resiliente e seguro. Embora o GSM-R seja o padrão nativo europeu, muitos projetos globais utilizam o TETRA, o Terrestrial Truncate Radio, como um portador de dados extremamente robusto para sistemas de sinalização. O rádio TETRA atua como o portador físico das mensagens críticas de segurança. E para tornar esse conceito técnico mais tangível, podemos utilizar uma analogia didática. Imagine que as ordens de movimentação e as permissões de velocidade são a mensagem de uma carta vital escrita por um mestre. O sistema de sinalização ETCS é quem redige essa mensagem com precisão. O rádio TETRA, por sua vez, desempenha o papel do envelope blindado e do carteiro especializado, cuja única missão é garantir que a carta chegue ao destinatário correto, sem qualquer interferência ou atraso, independentemente das condições climáticas ou da velocidade do trem. Essa integração profunda entre a inteligência da sinalização e a robustez das telecomunicações digitais cria uma rede invisível de proteção. O rádio TETRA não apenas transmite voz, ele transporta os dados fundamentais que definem a autoridade de movimento. É um diálogo silencioso que ocorre a cada milissegundo. O maquinista agora interage com uma interface digital na cabine, o DMI, onde todas as informações são atualizadas instantaneamente. Antes de continuarmos a detalhar as peças desse quebra-cabeça tecnológico e como elas se comunicam em tempo real, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Com essa base sólida sobre a evolução e a necessidade de comunicação contínua, estamos preparados para mergulhar nas entranhas arquitetônicas, que fazem esse sistema operar com precisão absoluta. Para compreendermos a magnitude dessa operação ferroviária moderna, precisamos mergulhar na arquitetura profunda que sustenta o ETCS. Nível 2 e entender como seus componentes se entrelaçam. No centro nevrálgico da infraestrutura terrestre, encontramos o RBC, aí o Radio Block Center. Este não é apenas um servidor comum, mas o cérebro estratégico do sistema. O RBC é responsável por gerenciar a segurança de todos os trens dentro de sua área de jurisdição, processando as informações geográficas para gerar a autoridade de movimento. No entanto, o RBC não toma decisões isoladas. Ele atua em simbiose com o interlocking, ou sistema de encravamento. O interlocking funciona como o guardião das chaves da via, monitorando o estado dos aparelhos de mudança de via e garantindo que as rotas estejam logicamente travadas e livres de qualquer obstrução. Somente após receber a confirmação de que o caminho está seguro é que o RBC compõe a mensagem, que permitirá ao trem avançar. Enquanto o RBC governa a estratégia a partir do solo, a execução tática e a proteção imediata residem no EVC, o European Vital Computer, e instalado a bordo da locomotiva. O EVC é o computador de segurança crítica que recebe as diretrizes enviadas pelo rádio, traduzindo-as em parâmetros de condução. Ele é o responsável por desenhar a curva de frenagem dinâmica na tela do maquinista, indicando a velocidade máxima permitida e o ponto onde o trem deve começar a desacelerar, para parar com segurança antes de um sinal vermelho virtual. Se o maquinista hesitar em seguir essa curva, o EVC assume o controle, aplicando os freios. Para que esse cálculo funcione, o sistema de bordo precisa de uma referência absoluta. É aqui que as eurobalises desempenham um papel vital. No nível 2, elas perdem a função de transmitir ordens e passam a ser marcos de posicionamento. Ao cruzar sobre uma dessas balizes magnéticas, o trem sincroniza sua posição exata,
né, eliminando qualquer erro acumulado pelos sensores, garantindo que o EVC saiba onde está. Essa comunicação constante e vital é viabilizada pela camada tecnológica do rádio Tetra. O sistema terrestrial Trunked Radio funciona como a espinha dorsal de telecomunicações, oferecendo um canal robusto e protegido contra interferências. Ao longo da ferrovia, as estações rádio base, ou BTS, são instaladas para criar uma cobertura contínua. Quando o trem se desloca, o rádio de bordo realiza o handover, alternando de uma torre para outra sem que haja perda de dados. O rádio Tetra é escolhido devido à sua excepcional eficiência no gerenciamento de frequências e sua capacidade de operar com alta disponibilidade, mesmo em ambientes desafiadores como túneis. Além disso, a segurança cibernética é intrínseca ao padrão Tetra. É utilizando criptografia nativa para garantir que as mensagens de sinalização não sejam interceptadas por agentes externos. O fluxo operacional diário é uma dança sincronizada de dados. O trem, constantemente, envia o seu relatório de posição para o RBC através da rede Tetra. Este relatório contém a localização precisa, a velocidade atual e a direção do movimento. O RBC recebe esses dados, consulta o interlocking sobre a disponibilidade da via e envia de volta à autoridade de movimento. Este ciclo ocorre várias vezes por minuto, assegurando que o maquinista tenha da informação mais recente em sua interface, DMI. A latência é o maior desafio técnico aqui. Requisitos rigorosos de tempo de resposta são impostos para garantir que o trem nunca fique no escuro tecnológico. Na rede Tetra, os dados de sinalização do ETC recebem a maior prioridade, ir sendo transmitidos à frente de qualquer chamada de voz. Essa hierarquia garante que a mensagem de segurança chegue ao destino, permitindo que o sistema mantenha o trem sob supervisão contínua, eliminando a incerteza e permitindo que o transporte alcance novos patamares de eficiência. Dessa forma, a integração entre o RBC e o rádio Tetra cria um ambiente onde a falha é mitigada por redundâncias digitais. O maquinista não precisa mais se preocupar com a visibilidade de placas externas, pois o sistema projeta a realidade da via diretamente em sua cabine, oferecendo um nível de consciência situacional sem precedentes na história ferroviária moderna. Enquanto a composição avança, o cenário dentro da cabine reflete uma serenidade tecnológica que contrasta com a força bruta do metal sobre os trilhos. O maquinista observa atentamente o visor do DMI, onde a supervisão contínua se manifesta como uma linha dinâmica e protetora que dita o ritmo da viagem. Esta interface não apenas exibe a velocidade atual com precisão, mas projeta o futuro imediato da condução através da curva de frenagem. É uma representação visual da segurança em tempo real. O sistema EVC calcula constantemente a distância necessária para a parada total, considerando peso, inclinação da via e aderência das rodas. Essa comunicação invisível e incessante entre o rádio de bordo e as antenas BTS espalhadas pelo trajeto garante que cada metro percorrido esteja sob o olhar vigilante do RBC. É um estado de fluxo perfeito, onde a infraestrutura e a máquina operam como um único organismo digital sincronizado, e eliminando a antiga dependência de sinais visuais externos e placas de sinalização lateral. Contudo, a verdadeira genialidade de um sistema de segurança crítica, como o ETCS nível 2 com rádio Tetra, reside em sua resposta rigorosa diante do imprevisto. Imagine que, por uma interferência externa severa ou falha técnica, o sinal de rádio sofra uma interrupção. No momento em que a conexão é perdida, o cronômetro de segurança do EVC inicia o monitoramento do time-out de comunicação. Se o diálogo com o centro de controle não for restabelecido em poucos segundos, a filosofia fail-safe assume o comando absoluto da locomotiva. Sem uma autoridade de movimento atualizada,
o sistema não pode garantir que o caminho à frente esteja livre de obstáculos. Em uma fração de segundo, o computador de bordo inicia a aplicação automática dos freios, o evoluindo da frenagem de serviço para a de emergência se necessário. Na ferrovia moderna, o silêncio do rádio é interpretado como um perigo potencial. Na ausência de informação positiva de segurança, o trem deve parar imediatamente para proteger vidas. Essa dependência da rede sem fio traz considerações técnicas fundamentais. Embora o rádio Tetra seja uma solução robusta e segura, ele representa uma adaptação não padronizada frente ao GSM-R, o padrão nativo europeu. Essa distinção exige esforços complexos de engenharia para garantir que a mensagem de sinalização seja encapsulada corretamente nos pacotes de dados. Um dos grandes desafios é o gerenciamento da largura de banda, especialmente em pátios densamente ocupados, onde muitos trens competem pelo mesmo espectro de rádio. Por isso, o planejamento da cobertura das estações rádio-base é uma tarefa de precisão cirúrgica para evitar as chamadas zonas mortas. Qualquer lacuna mínima no sinal pode resultar em paradas indesejadas que degradam a eficiência de toda a malha ferroviária. Ao compararmos as tecnologias, o Tetra oferece vantagens em longevidade e custos de manutenção em certas regiões, enquanto o GSM-R mantém sua soberania pela padronização em escala continental. No entanto, ambos os sistemas olham hoje para o mesmo horizonte tecnológico, a transição definitiva para o FRMCS. Baseado na tecnologia 5G, o FRMCS será o sucessor global, trazendo uma capacidade de dados massiva para controle, vídeo em tempo real e telemetria avançada de alta performance. Estamos vivendo a transição entre o rádio tradicional e uma conectividade ultraveloz que levará o ETCS para patamares ainda maiores de automação, eficiência e segurança. Em última análise, o sucesso do ETCS nível 2 com rádio Tetra é o triunfo da integração total entre os departamentos de telecomunicações e sinalização. Hoje, essa simbiose é o coração da ferrovia. Um depende do outro para que a roda gire com segurança. A mensagem e o envelope, o cérebro do RBC e os nervos do rádio Tetra trabalham em harmonia para viabilizar uma operação moderna que dispensa semáforos físicos na via. A segurança ferroviária do século XXI não é apenas sobre freios mecânicos